foi um projeto que eu fiz em uma sessão. Ele inicialmente foi pensado para a lateral da panturrilha, mas chegando lá o cliente perguntou se a gente não teria como encaixar na parte externa ali do ombro ao cotovelo. Como o formato é relativamente parecido dessas áreas, a gente testou e acabou colocando nesse local ali do ombro. Eu comecei traçando, você está vendo ali todas as partes da água, né? Ela tem esses águas girando em volta ali da personagem, uns splashes assim. Eu tracei com um cinza azulado em vez de traçar de preto, porque eu queria dar uma diferenciação ali na textura, na tonalidade, deixar a água mais leve, menos definida, inclusive a própria borda, como o resto do desenho. Então eu fui alternando ali, como eu traço com cartuchinho, eu fui trocando as pontas para fazer também as partes de bold e as partes mais fininhas ao longo do desenho, à medida que eu fui evoluindo através dele. Então eu fiz os bolds todos com uma liner 11 e as linhas mais finas com uma liner 5. Usei a liner 11 porque eu precisava de uma linha um pouco menos pesada do que normalmente eu uso pela quantidade de detalhes, né? Eu não costumo fazer personagem de corpo todo numa área tão comprimida assim quanto, né, uma parte dessa assim do corpo. Normalmente eu faria uma abordagem um pouco mais ampla, como um busto, um rosto, ou até mesmo até a cintura no máximo. Mas então, como era bastante detalhe dentro desse espaço, eu tive que vir com mais atenção e prestar bastante atenção nos acabamentos, né, das emendas das linhas ali, para não juntar, não ficar tudo muito fechadinho. Então daí o uso do bold no 11, né, que me permitiu ter essa flexibilidade um pouco maior ali. Então eu vou aos poucos dando essa contornada em toda a parte externa, e você vê que não é só a parte de fora que eu estou dando bold, mas tem toda uma lógica de divisão das áreas ali para separar os planos, como normalmente eu faço, né? Então tem uma preocupação, por exemplo, de definir o que está na frente do que de acordo com as áreas. Você vê que os próprios o cabelo dela ali, que tem os dreads caindo sobre os ombros, eles têm o bold destacando, né, a parte do vestido, onde tem as dobras na parte de baixo. Ele tem dois, né, como se fosse duas rodas de saia ali, uma sobre a outra também tem um bold. O braço está atrás da região ali do busto dela, também tem um bold dividindo. Então isso já vai dando uma ajuda na divisão, né, na sensação de profundidade, de divisão dos planos. E aí, uma vez que eu terminei de fazer toda essa linha, né, eu começo a sombrear, né, primeiro preenchendo os pretos e fazendo as sombras externas ali, que é o que vai dar um destaque em toda essa parte da água em volta, né? Justamente porque é um azul meio claro, e no tom de pele do cliente, que é moreno, aí tem, né, já um tom que precisa de um pouco mais de contraste forçado ali. Então a minha escolha foi fazer essas sombras em volta do corpo para realçar a silhueta, mas principalmente para destacar essas dobras, né, de água, essas águas flutuando ali em volta, até mesmo pelo fato de eu ter feito o contorno dela não em preto, mas em cinza azulado ali. É necessário essa escurecida, e eu fiz de uma forma que desse uma esfumaçada, né, e fizesse uma integração com o próprio movimento que está rolando ali do desenho, para não ficar uma coisa muito dura. E aí eu venho entrando pelo corpo, e no corpo tem um desafio bem interessante ali, que no projeto eu fiz com que as partes mais escuras, né, na sombra ali do corpo dela, tivesse como se fosse algumas estrelas, como se fosse um universo dentro do corpo, para ter essa coisa como se ela, né, como ela é uma entidade. Eu dei essa pira assim, como se eu estivesse vendo o próprio universo dentro do corpo dela. Então, onde eu coloquei a sombra ali na parte de trás ali do vestido, você vê ali atrás do quadril, você vê que tem um sombreado, e esse sombreado está contornando as marcações que eu tinha feito, várias bolinhas, né, das estrelas, que depois eu vi jogando o branco. Então eu tive que ir com bastante cuidado, bem com o cantinho ali da Magnum, né, contornando. E essa sombra, ela precisou ter uma atenção ali, porque ela vai se somar com a cor de uma forma muito intrínseca, porque do preto eu vou já fazer um degradê ali com um azul escuro, e depois ir clareando até chegar no tom mais claro do vestido, por exemplo. Então vai ter uma boa variedade de passagens de cor, e por isso eu botei o preto só na base, só onde vai ser realmente a parte mais escura da estrutura. Por fim, eu estou sombreando ali a lua, né, e essa é uma parte que eu fiz questão
de trabalhar bem as texturas das crateras e deixar ela com essa impressão luminosa, escurecendo uma parte da frente dela ali também, para dar esse efeito como se ela tivesse meio eclipsada ali, para não ficar também uma bola de tom de pele muito recortada. Então eu tentei deixar ela um pouco mais rebaixada ali com esse efeito, com essa variedade de sombreados, tá? Eu tô usando uma Magnum Round 13, né, cartuchinho ali da Hornet, que tem espessura 10 e é um pouco mais fechadinho, então permite fazer umas sombras mais leves, mais esfumaçadas e trabalhar um pouco mais delicadinho ali em alguns cantos. Então agora sim eu começo a jogar as cores. Eu venho primeiro com o azul royal na base da sombra escura ali para tonalizar essa sombra e já começar a fazer o degradê para os outros tons. Eu uso esse próprio azul royal para estender o efeito do sombreado. Você vê que eu puxo ali a sombra de cada uma das dobras da saia, né, das rodas da saia dela ali, para enfatizar esse volume. Então, aonde não entrou preto para fazer a sombra, onde o preto já ficaria muito pesado, eu uso esse próprio azul ali para fazer esse papel no desenho, beleza? E aí depois que eu terminar de aplicar esse azul, que é o azul mais escuro, né, o azul real, eu venho para um azul médio, e aí esse azul médio ele já vai me permitir fazer a transição para depois jogar aquele verde água, que é a parte mais, vamos supor, mais brilhante ali, né, do azul mais saturado e mais clarinho. Então eu vou distribuindo esse azul médio, deixando também um espaço de luz suficiente para entrar o verde água em algumas áreas e também entrar o próprio tom de pele, né, em algumas partes ali da dobra onde tem uma luz mais incidente. A ideia é que ele não ficasse completamente preenchido. Então, como eu falei, aí uma grande variedade de tons de azul para fazer essa transição, deixar ele bem volumétrico e com uma cara até inclusive de meio que de arte, de concept, né, de jogo, alguma coisa assim que trabalha bastante esses volumes, essas cores de uma forma até um pouco mais, né, mágica, assim. Eu fiz um desenho, tivesse uma roupa, né, uma vestimenta ali com uma coisa bem meio skin de jogo, assim, né, de uma certa forma, até pelas referências que eu usei. Então aí eu tô fazendo uma coloração que remeta, que combine com essa premissa ali da arte. Você vê que na parte de baixo ali da dobra, como são duas rodas na saia, a parte de baixo eu fiz mais escuro, os azuis mais fechados na ponta, e na parte de cima, que é onde tem maior incidência de luz, na roda de cima da saia, eu deixei umas entradas de luz maior ali, onde é a parte da frente, onde tem ali mais perto da barriga ali dela. Depois eu vim jogando uns tons de pele, e aí eu fiz uma variedade bem interessante com dois tons, um amora, né, que é tipo um marrom avermelhado para fazer a parte da sombra ali, para tonalizar toda a sombra que eu já tinha feito no volume. E depois eu entrei com um marrom mais claro para fazer a transição e deixar dois tons ali. E lembrando que, como é um tom de pele escuro da personagem, eu, até mesmo pelo fato do fundo estar escuro, eu fiz um efeito volumétrico que deixa os brilhos na parte externa, né? Então você vê que as bordas do braço, por exemplo, estão com um brilho, e a parte do meio está mais escura, como se ela estivesse recebendo uma luz vindo de todos os lados, tipo a luz da lua que reflete no mar. Então está refletindo nas partes, né, nas pontas, nas extremidades ali da pele, deixando o meio mais escuro, e aí criando essa sensação de volume, podendo trabalhar esse tom de pele mais escuro da personagem sem ficar tudo muito escuro. Por fim, eu venho fazendo os efeitos ali desses detalhes de ornamentos, que a ideia que era ser meio perolado, e aí para isso eu usei um marrom claro na parte de sombra e um rosado, né, um meio salmão, assim, para dar uma coisa meio coral, né, uma cor meio coral ali nela, tá? E depois que eu terminei de aplicar todos esses tons, a última coisa foi vir com os pontinhos de branco, né, jogando uns pontos de branco bem localizados para dar o efeito de brilho, não só na parte das estrelas, mas em algumas partes ali desse metalizado, desses ornamentos metalizados que teria ali na roupa dela. E aí esse é o resultado final. Eu espero que você tenha curtido. Esse foi mais um Tatu e Fala. Não deixa de dar o seu like, a gente se fala. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que está aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!